Olá a todas e a todos, meu nome é Carolina Claro, sou professora doutora em Direito Internacional e atualmente leciono no Instituto de Relações Internacionais da UNB. Estamos aqui hoje no Saber Direito Responde, em que alguns alunos trouxeram dúvidas relativas ao meu curso desta semana sobre migrações internacionais. Estamos aqui com os alunos Matheus, Bárbara e Tiago. Eu vou começar pelo Matheus. Matheus, qual a sua pergunta? Professora, eu gostaria de saber quais são os benefícios econômicos desses países que permitem a entrada desses migrantes. Os benefícios são vários. A migração, ela tanto traz benefícios econômicos, políticos, culturais, sociais, antropológicos para a sociedade de destino. No caso dos migrantes que trazem benefícios econômicos, eles trazem esses benefícios por meio do trabalho, seja ele formal, quando o migrante tem documentos e pode trabalhar, tem carteira de trabalho e tem trabalho formal. No caso dos imigrantes indocumentados, ou mesmo aqueles documentados que não têm trabalho, não conseguiram arrumar emprego, eles também trazem benefícios econômicos para a sociedade enquanto trabalharem no mercado informal. De toda forma, a economia gerada pelos migrantes, ela é tanto benéfica para o país onde eles estão, quanto também para países de origem dos migrantes, porque muitas vezes esses migrantes mandam dinheiro para suas famílias, o que nós chamamos no direito das migrações de remessas. Bárbara, sua pergunta? Como as leis de imigração, no caso de uma possível saída britânica da União Europeia, irão afetar os direitos de viver e trabalhar no Reino Unido? Na verdade, não vai haver diferença. Por quê? O Reino Unido, a Grã-Bretanha, ela é parte da União Europeia, mas ela não faz parte da zona do euro e nem do espaço Schengen. Então, todas as políticas relacionadas a migrações, a refúgio, asilo, elas não, da União Europeia não afetam a Grã-Bretanha. Então, a legislação interna vai continuar a mesma e pode progredir ou regredir de acordo com as políticas domésticas e com a legislação doméstica. Então, na verdade, vai continuar como está. Professora, minha pergunta é relacionada aos refugiados ambientais. Há alguma legislação brasileira ou tratado internacional ao que o Brasil se filiou que os proteja? Se não, algum país que proteja os refugiados ambientais? Tiago, infelizmente não existe tratado internacional específico para proteger os refugiados ambientais. O que existe são tratados que vão cuidar de proteção indireta dos refugiados ambientais, ou migrantes ambientais, ou migrantes ambientalmente forçados, mas existe sim tratado regional. No plano global não existe tratado sobre refugiados ambientais, nem que reconheça a categoria jurídica de refugiados ambientais e nem que proteja essas pessoas. O que existe é a Convenção de Kampala de 2009, no âmbito da União Africana, que protege e reconhece o migrante ambiental enquanto deslocado interno, enquanto migrante forçado interno no continente africano. E também, na parte de legislação interna, alguns países já têm legislação específica sobre migrações que reconhecem e protegem refugiados ambientais. Por exemplo, a legislação cubana de 2012, a legislação boliviana de 2013, a legislação sueca de 2009, a legislação argentina e finlandesa protegem por outras vias os refugiados ambientais, não os reconhecendo como tal. Mas principalmente Cuba, Bolívia e Suécia protegem os refugiados ambientais, que é uma via extremamente importante para a proteção jurídica desses grupos. Um tratado internacional global é extremamente importante, mas também é extremamente importante que haja legislação nacional para proteger e reconhecer a categoria jurídica de refugiados ambientais no mundo. Qual é o maior desafio do Brasil com esse novo fluxo de imigrantes na situação crítica que o país está vivenciando? Bom, os desafios são vários, a começar pela legislação. Nós estamos num processo de alteração da legislação migratória do nosso país. O nosso Estatuto Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980, ele é extremamente defasado com relação, por exemplo, a direitos dos migrantes. Então, nós temos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. O mais atual deles, que foi, na verdade, a junção de dois outros, é o projeto de lei 2516 de 2015. Esse projeto de lei, que tende a ser a nossa nova lei migratória, vai
tratar, então, de vários aspectos relativos à proteção dos migrantes do país. Além dela, nós temos também resoluções e portarias de órgãos que trabalham diretamente com migrações. No caso do fluxo migratório de haitianos vindo para o Brasil, ele se constituiu num grande desafio político, jurídico e de gestão pública para o país. Por quê? Porque o Brasil não estava preparado para receber um fluxo tão grande de imigrantes haitianos que vieram de uma vez só depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010 naquele país. Eles vieram por motivos relacionados ao terremoto, por motivos ambientais, por motivos econômicos decorrentes daquela situação ambiental e também muitos já sofriam perseguições, como é colocado dentro da categoria de refúgio da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados e da nossa lei brasileira, Lei 9474 de 1997. E, nesse sentido, o grande desafio para o Brasil foi, então, adequar a sua legislação diante de uma lacuna jurídica muito grande, diante de uma impossibilidade que o CONARE encontrou para reconhecer todos aqueles haitianos como refugiados ambientais, apesar de que eles poderiam cair na categoria do artigo 1º, letra C do artigo, que diz: o refugiado também é aquela pessoa que se encontra em grave e generalizada violação de direitos humanos. E, além disso, os haitianos, muitos deles, também faziam jus ao Estatuto dos Refugiados e à nossa lei brasileira, o artigo 1º das duas normas jurídicas, antes mesmo do terremoto acontecer. Por conta da não solução pelo CONARE, todos esses processos foram enviados para o Conselho Nacional de Migração, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. O CENIG, então, para solucionar a questão e para não deportar todos aqueles haitianos, calculava-se entre 20 e 28 mil haitianos, mas estimativas dizem que esse número pode ser bem maior, pode ser em torno de 50 a 55 mil. Então, para não deportar essas pessoas, o que o CENIG fez? O CENIG, um órgão colegiado, aprovou a Resolução 97 em 2012. Essa resolução estabeleceu cotas para emissão de visto na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. Então, os haitianos teriam que ir na embaixada e solicitar visto para vir com sua família, enfim, ou sozinhos para o Brasil e aí vir numa situação documentada. Mas, infelizmente, essa resolução ela foi utilizada, o prazo dela foi até estendido, mas, infelizmente, ela não solucionou a questão do tráfico de imigrantes e as rotas alternativas que esses imigrantes usavam para vir para o Brasil de forma indocumentada, justamente porque houve falta de estrutura e dificuldades de toda sorte para que essas pessoas conseguissem esse visto permanente por razões humanitárias. Então, cuidado, não se trata de um visto humanitário, não existe a figura do visto humanitário na legislação brasileira. No projeto de lei, sim, mas na legislação atual, não. Por isso, a resolução fala em visto permanente por motivos, por razões humanitárias. Alguns países sustentam políticas públicas anti-imigrantes. Como isso debilita o Estado democrático de direito e, em particular, o direito de refúgio? Isso debilita muito, porque essas políticas migratórias restritivas e até as políticas migratórias de criminalização dos migrantes, elas atingem qualquer categoria migratória. No caso dos refugiados, é pior porque essas pessoas têm a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados para protegê-los. Então, diante dessa convenção, há não apenas a norma jurídica, a Convenção de 51, o protocolo a essa Convenção de 1967, mas também há princípios de direito internacional e há costumes de direito internacional. Um deles é o non-refoulement ou a não devolução. Então, isso significa que essas políticas migratórias restritivas, no momento em que impedem a entrada do solicitante de refúgio ou do refugiado já reconhecido no seu território, que fazem barreiras para a entrada dessas pessoas, ou apenas não os deixam entrar, ou também deixam que essas pessoas entrem e depois deportam ou retiram compulsoriamente, esses países incorrem em responsabilidade internacional e são passíveis de adjudicação internacional. Inclusive, muitos casos são levados sobre esse tema na Corte Europeia de Direitos Humanos.
qual a diferença entre o apátrida e o refugiado? O apátrida, ele é aquela pessoa que não tem nacionalidade. Ele não tem nacionalidade ou porque ele nasceu sem nacionalidade, né, por conta da legislação do país onde ele nasceu. Sempre a legislação é que vai determinar a nacionalidade da pessoa. Uma outra situação é que ele já tinha nacionalidade e ele perdeu essa nacionalidade ao longo da vida. Por algum motivo, o país deixou de existir, ele foi retirado compulsoriamente da sua nacionalidade, então houve um ato discricionário do Estado e, obviamente, violador de direitos humanos, em que essa nacionalidade foi tirada. O apátrida, ele não necessariamente é um refugiado. O apátrida, ele não necessariamente nem é um migrante. Ele é uma pessoa que não tem nenhuma nacionalidade, porque, segundo a lei do país onde ele nasceu, ou, enfim, segundo a lei do país onde ele morou, enfim, e eventualmente tinha uma nacionalidade, ele não é receptor daquela nacionalidade. Então, no caso dos apátridas que têm um processo migratório, sofrem por um processo migratório ou porque são perseguidos pelo fato da apatridia em si, ou outros motivos de perseguição que estão lá colocados na Convenção de Refúgio, eles podem se tornar apátridas refugiados. Então, ter essa dupla condição. Agora, o refugiado, ele é aquela pessoa que sofre um fundado temor de perseguição por motivos de religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social, opiniões políticas ou raça. Então, segundo o artigo 1º da Convenção da ONU sobre Estatutos de Refugiados de 1951, essas pessoas que têm fundado temor de perseguição por esses 5 motivos e que não podem ou não querem valer-se da proteção do seu Estado, na maioria das vezes eles não podem valer-se da proteção do Estado, migram internacionalmente, ou seja, são migrantes internacionais para se proteger a si próprios e a sua família. O refugiado, então, ele é bastante específico, ele é uma pessoa que se encontra nessas 5 categorias da Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados. Mas cabe salientar também que no âmbito regional, e especificamente no âmbito regional americano, nós tivemos a Declaração de Cartagena de 1984, que faz com que haja uma definição estendida da condição de refugiado, de quem é refugiado. Nesse caso, então, a diferença é que o refugiado sofre perseguição, o apátrida não sofre perseguição. Só que o apátrida, por ser apátrida ou por ter alguma condição lá da Convenção de 1951, pode se tornar um apátrida refugiado ou refugiado apátrida. Então, eventualmente, eles podem ter, enfim, a pessoa pode congregar as duas situações, ser apátrida e ser refugiado, apesar dos 2 institutos serem diferentes. Faremos um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta ao Saber Direito Responde e agora vamos à pergunta do Matheus. O que pode ser feito para evitar violações nos direitos dessas pessoas que tentam adentrar em determinados países? Uma das formas de se garantir os direitos dessas pessoas e a violação de direitos pelo rechaço nas fronteiras nacionais é a via da judicialização das migrações internacionais. Judicializar é buscar o Poder Judiciário para solucionar demandas, no caso do nosso tema, das migrações internacionais. Mas também, em algumas situações, a judicialização, enfim, o processo judicial vai demorar um certo tempo e é necessário que esse imigrante encontre uma forma de entrar no país, caso ele realmente necessite entrar nesse país, seja esse país de trânsito ou de destino. Então, o que tem acontecido na prática é que muitas vezes os estrangeiros ou encontram uma rota alternativa, eles passam por outros países para chegar ao destino, né? Então, se o estado A, que era o país de trânsito, não permitiu a sua entrada, eles procuram outros estados B e C, enfim, ou quantos forem necessários para chegar ao seu país de destino. E uma alternativa também que não é recomendada, na verdade, mas que ocorre, é que muitos imigrantes buscam fronteiras não vigiadas. Isso não é recomendável de forma nenhuma, porque, além do perigo, há também a questão
de se tornarem indocumentados e sujeitos à deportação, a medidas compulsórias. Então, a forma mais adequada pelas quais os estrangeiros podem demandar um direito de ingresso é a forma de uma ação judicial. E, claro, também eles podem procurar alternativas mais rápidas, eles podem procurar interlocutores para ajudá-los a entrar naquele território e isso muitas vezes funciona. Com campanhas, por exemplo, enfim, isso tem se mostrado eficaz em alguns casos bastante difíceis, principalmente Europa, Austrália e às vezes um caso ou outro no Brasil nós vemos também. É viável a garantia de tantos direitos aos migrantes na crise atual? Os direitos dos migrantes, eles devem ser respeitados independentemente de crise econômica, crise política. Por quê? Porque os migrantes são pessoas, são humanos que são detentores de direitos e também de deveres, claro. Então, é importante sim que nós tenhamos, no caso do nosso país, independentemente de qualquer situação política, de qualquer situação econômica, nós tenhamos o que tem sido feito pelo governo, que é a elaboração e a articulação de uma nova legislação migratória que garanta direitos mais amplos para os migrantes. Por exemplo, o migrante não tem direito a voto no Brasil. Isso é uma reivindicação antiga dos migrantes e ela, enfim, não existe por enquanto. Há vários projetos também que inclusive foram apensados ao projeto de lei 2516 de 2015, que é o projeto sobre a nossa nova lei migratória. Então, há uma possibilidade de se garantir esses direitos que de forma alguma vão afetar qualquer tipo de crise econômica, política, enfim. A questão de direitos migrantes, ela vai além dessas situações que acontecem, enfim, na economia e na política de um país. Gostaria de saber em relação do apátrida. Já que ele não possui nacionalidade, ele é um sujeito sem direitos e deveres? Por não ter nacionalidade, ele não é vinculado a nenhum Estado. Significa que ele vive num limbo jurídico sem que um Estado o proteja, sem que um Estado lhe dê proteção. Isso não significa que ele não tem direitos e deveres, né? Que ele pode viver ao seu bel prazer e, enfim, eventualmente desrespeitar todas as leis do país onde ele está, mesmo que não seja nacional daquele país. Então, é importante sim que reconhecer que todo apátrida, apesar de não ter nacionalidade, tem direitos e tem deveres no país onde ele está, onde ele mora, apesar de não ter nacionalidade. E alguns desses direitos, eles podem se refletir em questões sociais, enfim, benefícios sociais. A documentação, apesar de não haver nacionalidade, pode haver documentação para que ele possa se beneficiar de programas sociais, para que ele possa, enfim, ter plano de saúde, para que ele possa ter uma vida normal, ou mais ou menos normal, apesar de não ter a proteção de nenhum Estado na arena internacional. Que medidas podem ser tomadas para evitar a violação do direito daquelas pessoas que são consideradas migrantes ambientais por interesse de terceiros econômicos e de desenvolvimento? Os interesses de empresas ou de projetos de desenvolvimento que fazem com que um determinado local deixe de ser habitável num futuro próximo ou num curto prazo para as pessoas, vai gerar então os migrantes ambientais, ou as pessoas vão ser obrigadas a sair daquele local, por exemplo, por construção de barragens, ou no caso da cidade de Mariana, bastante recente aqui no Brasil, o rompimento de uma barragem por obras de infraestrutura. Então, nesse caso, sempre há a questão jurídica e a política. A jurídica, as duas, tanto jurídica quanto política, elas vão perpassar pela concessão que o governo vai ou não dar para aquela empresa para construir determinado, enfim, para determinada finalidade, determinada obra de desenvolvimento. E nesse caso, em situações em que o meio ambiente deve ser preservado, não é costume, ou pelo menos não deveria ser costume, que as licenças ambientais fossem concedidas se tratar de uma área que deve ser protegida, enfim, pela legislação, no caso brasileira, ou em algum outro país, pela legislação daquele país. Então, no caso dos refugiados ambientais, das pessoas que precisam migrar
por projetos de desenvolvimento, uma via é a não concessão da licença. Mas claro que isso vai recair em questões políticas e também jurídicas. E a outra, caso haja sim o deslocamento humano, a restituição, as formas de restituição do direito brasileiro, né, se possível, a restituição integrum, que é para que a pessoa possa ter condições de viver, quando possível, né, fora daquele local, apesar de ter migrado forçadamente pela construção de alguma obra, algum projeto de desenvolvimento. Agora, existe uma outra categoria também, que são os refugiados da conservação, quando o poder público cria áreas de proteção ambiental e é necessário que essas pessoas saiam para que a área seja protegida. Há muitas controvérsias justamente porque, principalmente as populações tradicionais, sabem melhor como ninguém tratar do meio ambiente e vivem sustentavelmente naquele local e podem preservar o local como eles vinham fazendo. Independentemente dessa consideração, há situações em que o poder público cria áreas de proteção e as pessoas têm que se retirar, enfim, são retiradas e são também considerados migrantes ambientais. Por que os instrumentos internacionais ainda não reconhecem os refugiados ambientais? A resposta é simples e é desencorajadora. Os instrumentos internacionais não reconhecem os refugiados ambientais por questões políticas, infelizmente, não jurídicas. Políticas por quê? Refugiados ambientais existem, sempre existiram na história da humanidade. A grande diferença hoje é a proporção. Hoje, algumas estatísticas falam entre 250 milhões a 1 bilhão de refugiados ambientais no mundo até 2050. Mas outras estatísticas já mostram que esse número mínimo de 250 milhões de pessoas já foi alcançado antes de 2010. Por conta de desastres ambientais, por conta dos efeitos danosos da mudança e variabilidade climáticas, enfim. Então, a falta de reconhecimento da categoria migratória e da proteção jurídica dos refugiados ambientais é uma questão de vontade política, sim. Por quê? Porque os estados podem negociar tratados internacionais dentro de todas as fases de um tratado internacional, né? A negociação, a assinatura, a ratificação, a entrada em vigor. E essa negociação, ela não tem acontecido nos fora internacionais, no plano multilateral e nem no plano bilateral. O que tem acontecido são alguns estados nas conferências do clima, né? Todo ano existem as COPs, que são as conferências das partes sobre o Acordo do Clima de 1994. Então, há uma revisão e uma rediscussão das metas do Acordo do Clima. E todas as vezes, todos os anos, os países mais atingidos pelas mudanças climáticas, pela mudança e variabilidade climáticas e que geram ou podem gerar números imensos de refugiados ambientais e eventualmente até perderem a condição de Estado segundo o direito internacional, porque podem deixar de ter um dos componentes formadores do Estado, eles são os que mais pleiteiam nessas reuniões das COPs que o tema seja inserido em tratados internacionais. Existem algumas propostas de tratados internacionais já em curso, mas essas propostas são feitas, na sua maioria, por pesquisadores. Sejam pesquisadores da Universidade da ONU, Universidade de Limoges, na França, enfim, há um grupo na Austrália, há várias pessoas, vários pesquisadores comprometidos que fizeram propostas de tratados internacionais, de normas de hard law sobre refugiados ambientais e também propostas de soft law, de resoluções, de declarações da ONU, que podem servir para a proteção jurídica dos refugiados ambientais. Infelizmente, a maioria dos países não aceita refugiados ambientais porque eles têm dificuldade em reconhecer que eles geram tanta poluição, enfim, tanto dano ao meio ambiente, que o que eles causam aqui tem efeitos muito longe do seu território e lá, nesses outros territórios, pode causar migração ambientalmente forçada. E também porque a questão migratória é um grande tabu hoje em dia, enfim, nas últimas poucas décadas, mas principalmente nos últimos anos, a questão migratória é uma questão de difícil negociação internacional e ainda mais dos refugiados ambientais, que têm esse duplo componente de dificuldade. Mesmo assim,
deve haver, sim, tratados internacionais específicos para a proteção dessas pessoas, desses migrantes. O Saber Direito Responde fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Matheus, da Bárbara e do Tiago e agradecer a audiência de todos vocês durante esta semana e neste programa e gostaria de encontrá-los numa nova oportunidade. Obrigada. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.